Olá, bonitão! Olá, bonitona! Sejam muito bem-vindos aqui ao canal mais uma vez. Obrigado por você confiar e acessar esse vídeo. Esse vídeo de hoje vai falar sobre uma pessoa muito importante em Gênesis. Uma pessoa que foi construída por Deus para estar em uma posição especial. E eu quero que você fique comigo, porque não vai dar para falar tudo hoje. E eu dividi sobre essa pessoa em alguns dias por tópicos, para que você entenda exatamente o que a Bíblia quis dizer sobre ele e o que isso tem a ver comigo e com você nos dias de hoje. E como a história dele, narrada pela Bíblia, tem tudo a ver comigo e com você nos dias de hoje. Na Bíblia, não existe palavra escrita a mais ou de forma desnecessária. Todo tio, toda vírgula colocada na Bíblia tem um objetivo. E sobre essa pessoa eu tenho certeza, porque Deus falou muito comigo, eu aprendi muito. E olha, gente, eu já tinha lido sobre ele na Bíblia algumas dezenas de vezes. Mas essa vez veio de uma forma muito especial. E eu quero dividir com você isso. Então fique até o final. Porque Deus falou muito comigo, e se Deus quiser, vai falar muito com você também. Eu quero falar com você sobre José. E aí, eu quero construir junto com você sobre José ao longo desses dias. Em cada tópico diário, tem uma tratativa para mim e tem uma tratativa para você. Bom, todos sabem que José é filho de Jacó, ou já Israel, quando Deus chama Jacó de volta à terra, à casa do seu pai, Isaac, e ele muda o nome de Jacó para Israel. Jacó significa aquele que engana, o enganador, e Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Todos sabem que no encontro de Jacó com Deus, naquele lugar que foi chamado de Peniel, Deus chama Jacó e diz: qual é o teu nome? E ali ele está falando do que você vive, sobre qual jugo você vive, sobre qual declaração você vive, como é o seu caráter. Porque naquela época o nome determinava o jugo, determinava a carga e o caráter que a pessoa tinha. Nós vamos ver que Abrão, quando Deus chama, ele é Abrão, e Abrão é pai de nação. E quando Deus, para entregar para ele a promessa, ele tem que mudar o nome. E ele de Abrão chama Abraão, pai de muitas nações. A Bíblia vai relatar troca de nomes, quando a pessoa precisa trocar o decreto, mudar de status, mudar de vida. E ele faz isso com Jacó. Jacó deixa de ser o enganador para ser aquele que lutou, teve um encontro com Deus e foi transformado. E Jacó teve 12 filhos. José é um deles. E olha que coisa interessante. José é o primogênito da mulher amada. Todos sabemos que quando Jacó vai à casa do seu tio e ele se apaixona por Raquel, e ele combina com seu tio trabalhar 7 anos para casar com Raquel, ele casou primeiro com Lia. O tio dele enganou ele. E na noite de núpcias, ele teve com Lia. Ele acorda no outro dia, vê que a Lia vai reclamar com seu tio fala: olha, aqui não funciona assim. Aqui você casa primeiro com a mais velha para depois casar com a mais nova. E tudo bem, ele trabalha por mais 7 anos, ele aceita trabalhar mais 7 anos para casar com a mais nova. Uma semana depois, o seu tio entrega a Raquel. E nessa construção de família, a gente vai ver que Raquel teve filhos muito depois de Lia. Olha que coisa interessante, o Talmud vai dizer que provavelmente Jacó tenha nascido entre 5 a 10 anos depois que eles casaram. Isso significa, e olha que coisa interessante também, deixa eu continuar aqui, quando Jacó nasceu, ele já era praticamente o 8º filho, longe de ser o primogênito.
mas ele era o primogênito da mulher amada, o primogênito de Raquel. E a gente pode entender que, como Jacó amava muito Raquel, provavelmente, e naquele tempo a mulher era honrada quando ela dava ao seu marido filho, provavelmente Jacó tenha sofrido bastante por Raquel ainda não ter lhe dado filho. Ele tenha absorvido o sofrimento de Raquel. E a gente vai ver então que quando Raquel dá a ele o primogênito, o primeiro filho, quem nasce foi José. E nessa construção do primeiro filho, a Bíblia relata que Jacó dá a José uma túnica especial. Gente, túnica especial era dada para o primogênito que herdaria do seu pai a continuação da família, o primogênito que herdaria do seu pai o nome, a bênção, e ele dá a José. O que acontece com os primeiros filhos? Uma revolta muito grande, porque José, sendo o oitavo filho, recebe a honraria do primogênito, uma túnica de várias cores. Essa era a honraria da primogenitura. A gente precisa entender também que talvez ou pelo problema da idade ou pela criação, José não soube guardar a sua língua. Literalmente, José era o filho criado dentro de casa, tanto que a gente vai ver na narrativa de José que quando o pai dele pede para ele ir verificar o que os seus irmãos estão fazendo, ele estava em casa. E a Bíblia diz que ele contava tudo o que os irmãos faziam, das coisas boas e coisas ruins. Mas eu quero chamar a atenção hoje para você sobre uma coisa que José tinha, que Deus precisava muito tratar na vida dele, para que ele tivesse o objetivo de ser quem ele foi. José tinha um problema. José falava demais. A Bíblia narra que José teve um sonho, e nesse sonho representava que todos os seus irmãos e os seus pais se curvariam diante dele. Isso, para aquela época, era uma vergonha ou uma desonra que os pais e os irmãos mais velhos se curvassem ao mais novo. Tanto que a Bíblia diz que o próprio Jacó repreendeu José sobre essa fala. A gente vai ver também que a Bíblia relata o problema de falar demais. Olha o que diz em Provérbios 10:19. Quem fala demais acaba pecando. Quem é prudente fica de boca fechada. Não só isso. Olha o que diz Provérbios 13, versículo 3. Quem toma cuidado com o que diz está protegendo a sua própria vida, mas quem fala demais destrói a si mesmo. Não foi isso que aconteceu com Jacó? É verdade, você vai falar, mas tudo isso era uma construção de Deus. Sim, uma construção de Deus. Mas ele foi acessado, seus irmãos acessaram ira e raiva com ele, porque ele falava demais também. Provérbios 10:19 vai dizer, na multidão de palavras não há falta de transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. O que Deus quer falar comigo e com você dessa parte da vida de Jacó? Eu e você precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, para quem a gente fala, porque a Bíblia diz, se depender de vós, tenha paz com todos os homens. Mas existem coisas estratégicas que Deus fala para mim e para você, que é específico para mim e para você, que nós não devemos abrir para qualquer um. Você sabia que tem testemunho na sua vida que não pode ser relatado para qualquer um? Por isso nós devemos andar em oração e clamar a Deus, para que Ele nos mostre para quem Ele quer que nós falemos. Existem projetos de Deus, profecias de Deus direto na sua vida, que você não pode falar para qualquer um. Porque você tem que guardar algumas coisas para você,
para a sua liderança espiritual, para que caminhe junto em oração pelo cumprimento dessa profecia na sua vida. Nós devemos cuidar com o que falamos. Hoje, nessa construção sobre a vida de José, eu quero que nós possamos fechar com isso. Vamos cuidar do que nós estamos falando. Tomem cuidado, não abra para qualquer um aquilo que Deus falou só para você. Peça a Deus, clame a Ele, ao seu Espírito, que mostre para você o que e para quem você deve falar. Afinal, conforme diz Provérbios 13:3, eu gostei dessa, quem toma cuidado com o que diz, está protegendo a sua própria vida. Amém? Eu quero orar com você por isso, para fechar esse entendimento, clamar a Deus e ao seu Espírito que guarde isso dentro de nós, para que nós possamos usar isso de forma favorável à nossa vida e ao reino. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Espírito Santo de Deus, ministra em nós, ao nosso coração, fala conosco, não nos deixa falar demais, dá-nos domínio próprio, ensina-nos a ter domínio próprio, para que a nossa boca não fale o que não deva, principalmente para quem não deva. Que nós possamos saber guardar e falar somente para quem o Senhor quer, aquilo que o Senhor tem falado para nós. Para que nós não caiamos no erro que José caiu, de falar demais e sofrer por falar demais. É o que eu te peço, meu Deus, hoje para mim, para minha casa, para minha esposa e para minhas filhas. E eu te peço que o Senhor derrame na vida desse irmão e dessa irmã que está aqui comigo, Senhor, ouvindo e entendendo essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, se você assistiu até o final, deixe comentário nos vídeos. Eu clamo a Deus para que eu possa controlar a minha fala. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.